Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é a nossa quarta aula da semana Rota Bipolar. Uma semana que tem sido maravilhosa. Temos aprendido muito, várias e várias pessoas se encontrando aqui, sempre 8h30. Temos aí mais de 1.900 pessoas ao vivo que acompanharam toda a aula, 1.800 na segunda, né? E agora estamos nessa quarta aula. Caso você não me conheça ainda, meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP. E nessa semana Rota Bipolar eu coloquei uma sequência de 8 aulas, então vai ser do dia 12 ao dia 19 de agosto, já estamos no meio dela, e essa sequência de 8 aulas vai nos levar a uma compreensão maior sobre o que é bipolaridade. Isso que faz tanta gente sofrer, traz tanto problema e é tão pouco conhecido, ou conhecido de uma forma tão superficial por tantas pessoas. E é claro, como eu sempre digo, o conhecimento salva. Salva inclusive do estigma, do preconceito que muita gente sofre sendo bipolar e as outras pessoas não conhecendo ou não entendendo o que é que ele está passando. Porque dificilmente você chegaria para alguém que terminou, por exemplo, de ter um acidente de moto e está com a perna quebrada, você não chegaria lá e falaria assim, ó, rapaz, vamos, força, né? Dá a volta por cima disso daí, pensamento positivo, pensamento forte, né? Você nunca falaria isso, porque seria extremamente insensível da sua parte. Por quê? Porque quebrar a perna as pessoas consideram que é algo real. Já na bipolaridade, que é um sofrimento muito maior do que quebrar uma perna, é comum de se ver isso, de falar para a pessoa dar a volta por cima, que isso é só falta de vontade, que isso é preguiça, que isso é falta de Deus e outras bobagens como essa. Aqui, nessa semana, vamos aprender junto o que verdadeiramente é bipolaridade e o que podemos fazer para que isto melhore ao longo do tempo. Porque, é claro, está encadeado as 8 aulas de uma maneira a fazer sentido. Então, lá na primeira aula, a gente viu as causas da bipolaridade. Na segunda aula, vimos a depressão, mania. Na segunda aula, vimos a mania e a hipomania. Na terceira aula, vimos o freio, que foi a depressão. E agora, na quarta aula, finalmente chegamos ao episódio misto. Como que você ia saber do episódio misto se não tivesse ali participando da segunda e da terceira aula? Se não soubesse de mania e de depressão? Essa é a sequência lógica que nós vamos caminhando juntos ao longo dessa semana. E vamos ver quem é forte o suficiente, quem é interessado o suficiente para chegar lá na oitava aula. E vamos para a aula de hoje. Episódio misto. Que negócio é esse? Olha, se bipolaridade é pouco conhecido, o tal do episódio misto eu vou te falar um negócio. Raríssimas pessoas conhecem, entendem o que é um episódio misto. E hoje a gente vai até entender por que é tão raro de alguém compreender episódio misto. Será que o episódio misto, o próprio nome está falando, né? Seria só misturar as duas fases? Não é bem isso, não é bem isso. Pelo contrário. E por quê? Qual a importância de entender sobre episódio misto? É importante de entender porque na maioria das vezes, você que é bipolar está fazendo episódio de humor com características mistas. Isso daqui, aquilo que eu mostrei para vocês, depressão e mania, seria igual foto de Instagram. Você só vê aquela coisa pura, maravilhosa, nossa, né? Quando você chega perto, é bem diferente da foto do Instagram. Tá cheio de coisa diferente ali. Não é nada a ver com aquela foto com filtro, né? Do mesmo jeito, é depressão do jeito que eu te ensinei na terceira aula e mania do jeito que eu te ensinei na segunda aula. Aquilo ali é uma foto idealizada. Na prática, o que você sente é tudo junto e misturado. Por isso que hoje eu dei o nome da aula de cavalo de pau. Eu nem sei se isso é uma gíria que todo mundo conhece, né? Mas em Minas, cavalo de pau é quando você roda o carro assim, né? Eu nem sei se é uma gíria velha também, já estou ficando velho, né? Mas vocês me digam aí como que é que se diz isso. Como se diz isso aí na sua região do Brasil. Mas aqui é cavalo de pau, ficou cavalo de pau.
Por quê? É para dar a intensidade que é viver um episódio misto. Que você aí tá falando, eu tive uma depressão. Mas na verdade você não teve depressão. Você teve episódio misto. Você que tá falando, eu tive mania. Dificilmente, é bem provável que você teve episódio misto. E ao longo dessa aula, você vai reconhecer muito todas essas características e todas essas questões que eu vou te contar aqui. E vamos lá atrás, né? Vamos começar a nossa aula de episódio misto por quem primeiro começou a descrever isso. Vocês já sabem da minha admiração, do meu amor por aquele psiquiatra muito antigo que se chama Kraepelin, né? Lá do final de 1800, começo de 1900. E agora a gente vai falar do discípulo dele, que fez um trabalho muito melhor do que as pessoas agora, recentes, né, fizeram para descrever episódio misto. Muito melhor, o trabalho dele foi excepcional. E vocês vão aprender facinho aqui, o episódio misto. É complicado, mas é só para quem não está participando da Semana Rota Bipolar. Vamos lá, vamos pensar em um jogo. O jogo é o seguinte, eu vou te dar 3 caixas, ou 3 quadrinhos, caso você queira. E nessas 3 caixas, você que decide se você coloca uma seta para cima ou uma seta para baixo. 3 caixas e você decide, seta para cima ou seta para baixo. E vou dar isso para várias pessoas, e cada pessoa decide, né? Olha, vai haver uma combinação de várias setas aí, né? Porque 3 caixas, às vezes um escolhe na primeira colocar para baixo, o outro escolhe colocar para cima, o outro na segunda escolhe outra coisa. Vai ter uma combinação de várias caixas aí, não é verdade? E quais seriam essas 3 caixas aqui? A primeira caixa, você pode escolher. A caixa é sua, você que escolhe. Pode chamar ela de humor, pode chamar ela de afeto. Você que escolhe, né? A segunda caixa, você vai dar um nome dela aí de atividade, ou se você quiser, dá um nome de energia para essa caixa. E a terceira caixa, você vai dar um nome de pensamento. Ou para alguns que querem mudar isso, dá um nome de cognição para a sua terceira caixa. Então a caixa é sua, você faz dela o que você quiser, tá bom? Você tá com essas 3 caixas aí na mão. Humor ou afeto, energia ou atividade, pensamento ou cognição, né? Você tá com essas 3 caixas aí. Se você decidiu na sua primeira caixa do humor colocar para baixo a setinha, tudo bem, a caixa é sua. Se você decidiu na energia colocar para baixo, a caixa é sua, faz o que quiser. E se na terceira caixa, no pensamento, você decidiu colocar para baixo a setinha, tudo bem. Mas agora você tem 3 caixinhas com 3 setas para baixo. Quando o meu humor está para baixo, quando a minha atividade está para baixo e quando o meu pensamento está para baixo, o que é isso? Me digam aí nos comentários. O que é isso? 3 caixas, todas as setinhas estão para baixo. Isso é o quê? Isso é a aula 3. Isso é depressão. Então observem o que é depressão de verdade. Isso é depressão pura. Vamos chamar de depressão pura, depressão de verdade. O seu humor está para baixo, você está sentindo mal, as coisas estão ruins, perdeu prazer nas coisas. Você está lento, observem isso daqui. Olha a segunda caixa. A sua energia está lenta, devagar. Até para se mover você está lento. Você está lento. E seu pensamento? Tanto o conteúdo dele, ou seja, o que você pensa é só coisa ruim. Você não pensa coisa boa, você pensa só em coisas ruins. E a velocidade do seu pensamento está lenta. Você colocou a setinha para baixo, você que escolheu as suas caixas. Tudo lento, tudo para baixo. Então, você terminou de aprender o que é depressão de verdade, pura. Isso é depressão pura. Você aí que é bipolar, me diz se é assim a sua depressão ou se é um pouco diferente. Não responde ainda, antes de ver as outras caixinhas. Eu sei que você chama de depressão,
E às vezes as pessoas bipolares fazem depressão pura verdadeiramente, porém a maioria não vai ser pura, bonitinho assim, todas setinhas para baixo. Não é assim que o bipolar deprime. Muitas e muitas vezes. Não é assim. Agora eu dei a caixinha para outra pessoa. Essa pessoa é animada, então as setinhas dela foram para cima. Então a primeira caixa, a sua primeira caixa, que chama humor, para cima. Estou eufórico, animado, oh, coisa boa, a vida é maravilhosa, né? Segunda caixa, seta para cima, energia, nossa, que atividade, como que está bom, né? Terceira caixa, pensamento. Seu pensamento, o conteúdo dele é positivo. Tudo é bom, você é maravilhoso, as pessoas são maravilhosas, você está rico e tudo está maravilhoso na vida. E a velocidade acelerada, porque a setinha está para cima. A velocidade do seu pensamento é acelerada. Se o seu pensamento é acelerado, você provavelmente está mais distraído. Você tem uma distratibilidade. E aí? Terminei de te mostrar as 3 caixinhas. Que aula que a gente viu? 3 caixinhas com setas para cima dessa maneira. Qual foi essa aula? Foi a aula 2, da mania e da hipomania. Então agora vocês já estão com outro nível de conhecimento. Agora vocês já estão vendo que o quê? Que depressão é seta tudo para baixo nessas 3 caixas. Mania pura, eufórica, clássica, é seta tudo para cima. Você que já teve mania ou hipomania, é assim que você fica? O tempo todo empolgado, o tempo todo para cima, feliz? Não é assim que as pessoas ficam. Existem pessoas que fazem mania eufórica, clássica, típica, existem. E tem até mesmo a desconfiança de que essas pessoas respondem melhor ao lítio, né? Por ter essa mania clássica. Agora, mas nem sempre, viu? Nem sempre. Há várias e várias e várias exceções, né? Agora a brincadeira começou de verdade, né? Então, o Weigand falou desses 3 reinos aí com essa ativação ou desativação. Agora nós vamos começar com os episódios mistos, porque olha só, episódio misto pode ser mania ou pode ser depressão. É tudo misturado. Então vamos lá. Vou te dar as 3 caixas de novo, mas você é diferentão. Você gosta de pôr para cima, para baixo, para cima, para baixo, não importa. Você quer ser diferente da turma. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar a primeira caixa do humor e vai pôr setinha para baixo. Se você colocou a caixa do humor com a setinha para baixo, essa pessoa está feliz? Não, ela está triste, ela está mal-humorada, ela está irritada. Só que você foi lá na energia, na caixa de energia e colocou para cima também. Ah, tá. Agora essa pessoa está irritada, disfórica, achando tudo ruim, e está com um monte de energia. Ela agora está inquieta, se move demais, fala demais, com um monte de energia para fazer um monte de coisa boa? Não, para fazer um monte de besteira. Por quê? Porque o humor dela está para baixo, está irritado. E você pega o pensamento dessa pessoa e você faz o quê? Você põe setinha para cima na terceira caixa. Agora, o pensamento dela está acelerado. Olha como ela está acelerada. O conteúdo, tudo acelerado. Então, o que é isso que eu terminei de escrever para vocês? Vamos voltar aqui. O humor da pessoa está para baixo. Ela está sentindo mal, achando que o mundo é tudo coisa ruim. Mas ela está cheia de energia, energia lá no alto. E o pensamento dela está super acelerado. Essa combinação aqui das 3 caixinhas é o quê? Mania furiosa. Anota aí. Isto é mania furiosa. Isso é um tipo de episódio misto. Onde que a pessoa está no episódio maníaco, mas lembra do que eu falei para vocês na aula 2.
Mania não é alegria, não. Muitos estão nessa mania furiosa, onde a pessoa está muito irritada, com muita energia, com muito pensamento ao mesmo tempo. Se você for aí colocando combinações dessa caixa, setinha para cima, setinha para baixo, setinha para cima, setinha para baixo, você vai encontrar diversos tipos de episódios mistos. Essa é a realidade do bipolar. Não é depressão e mania. Acontece? Acontece. Mas eu tenho mais 6 tipos de combinações que acontecem com frequência. É por isso que às vezes o bipolar fica meio perdido para explicar o que está sentindo. Por quê? E essa é a importância que eu sempre digo de você aprender. E parabéns que você está aqui aprendendo. Até para descrever o que está sentindo, o bipolar precisa estudar e precisa conhecer. Porque senão ele nem entende que existe essas diferentes caixas que podem variar. Setinha para um lado, setinha para o outro, setinha para o outro. Se não entende o que está sentindo, é difícil de passar para o médico. Porque a chance é que seu médico nem sabe disso direito. E você nem sabe falar sobre isso direito. Aí pronto, aí junta um perdido com o outro mais perdido ainda. O resultado não vai ser um tratamento eficaz. Eu gostaria muito de falar para vocês aqui, não, vamos ensinar todos os médicos do Brasil a saber identificar isso. Mas tem muito médico que tem outros interesses, que não é bipolaridade. Às vezes ele está aprendendo outra coisa, que também é importante. E outras questões não é do interesse dele, né? Mas com certeza é do seu interesse. Com certeza é do seu interesse. Porque se você aprende, você já vai com outra maneira na consulta, com outra identificação. Então, conhecer, aprender verdadeiramente sobre bipolaridade vai te dar um outro nível de tratamento, simplesmente porque você consegue explicar, dizer para o seu médico o que você está sentindo. As chances são agora de que já existe uma comunicação mais eficaz. Não só isso, é mais fácil suportar o que se entende. Muito mais fácil. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está sentindo uma dor no ombro, ou em qualquer lugar, está sentindo uma dor. E você não sabe se essa dor vai embora ou não. Ela pode durar 10 anos, ela pode durar 20, ou ela pode durar um dia. Olha que angustiante que é isso. Eu não sei quando que vai passar, eu não tenho essa resposta. Mas agora, você está sentindo a mesma dor e você sabe que essa dor vai passar em uma semana, que ela foi causada por uma ruptura de um músculo e que é só você ficar em repouso, ficar com uma compressa quente no ombro e que isso vai recuperar e você vai ficar bem. Olha o alívio que dá. É um outro alívio. Porque a dor é a mesma, mas a compreensão que eu tenho agora da causa, da origem, de para onde que vai esse negócio. Eu não sou mais um peão passivo sendo jogado daqui para ali. O médico falando, toma isso, depois toma aquilo, depois toma aquilo, e eu passivamente tomando. Não, eu passo a ser um participante ativo do meu tratamento. Para ser participante ativo do seu tratamento, você tem que conhecer. Porque, por exemplo, imagina que alguém te oferece para construir sua casa. E ele não sabe nada de construir casa. Você vai deixar? Você não vai deixar. Porque você quer alguém que tem um conhecimento de construir casa. Do mesmo jeito, a importância de você conhecer sobre bipolaridade é essencial. Já está claro em vários estudos. Inclusive, mandei hoje o diário de bordo bipolar, que eu sempre envio todo domingo para quem é inscrito, falando sobre isso. Como isso que a gente está fazendo aqui, a psicoeducação, ensinar para vocês sobre bipolaridade, já está demonstrado cientificamente que melhora e melhora muito. Diminui o número de recaídas, além do conforto psicológico disso.
de tirar várias culpas, vários problemas que vêm junto. Por isso, parabéns por estar aqui na Semana Rota Bipolar, meio do caminho. Já estamos na aula 4, né? E vamos juntos. Vamos juntos. O próximo que eu vou falar para vocês, episódio misto, é o mais importante de longe, porque é o mais comum de longe. De longe. Existem outros, é verdade, existem outros, né? Porém, essa é a mais importante e é o que você provavelmente já sentiu. E se você sentiu, foi um inferno na Terra, porque é uma fase muito difícil de atravessar. É o quê? Você pega a primeira caixinha. Essa primeira caixinha é do humor, do afeto, e você vai pôr uma seta para baixo. Então você agora está sem sentir prazer nas coisas, as coisas estão ruins para você, você está enxergando o mundo sob uma visão negativa, não sente mais aquela coisa boa. Então o que é que você faz? Você vai para a segunda caixinha. A do humor já está decidido. Só que na segunda caixinha você coloca a setinha para cima. E é aqui que o problema começa. Observa isso daqui, ó. A pessoa está sentindo mal, ela está se sentindo agoniada, né? Só que a energia dela subiu. A seta está para cima. E agora? Aquilo que era tristeza vira desespero. Aquilo que era uma ansiedadezinha vira uma aflição terrível. Por quê? Porque agora ela se sente mal e tem energia. E se você já está mais ligada ou ligado, você já viu a seguinte questão. Se a pessoa está com o humor para baixo, deprimida, mas ela está com energia, não é mais perigoso ela fazer bobagem? Com certeza. Porque na depressão, a pessoa está com o humor para baixo, a energia para baixo. Ela nem está conseguindo ir lá escovar os dentes direito. Imagina pensar em se suicidar. Agora imagina o contrário. A pessoa, o humor está para baixo, mas a seta da energia está para cima. Agora sim, ela está inquieta, aflita, a tristeza virou desespero e o sono sumiu. Ela está com insônia, está com dificuldade, está com insônia. Agora, a gente tem um ponto importante aqui. Você está sentindo mal, inquieta, desesperada, aflita. O que é que você vai fazer? Muitos escolhem álcool e calmante, e abusa de calmante. Então, quando você vê alguém que nunca bebeu começar a beber demais álcool, quando você vê alguém usando vários comprimidos de calmantes, como clonazepam, prazolam, diazepam e por aí vai, toma cuidado. Essa pessoa pode ser sim bipolar em episódio misto. Isso é super comum. Eu vejo sempre no meu consultório o quê? A pessoa chega, talvez encaminhada de outro psiquiatra ou que veio por conta própria, e ela está usando 3, 4, 5 comprimidos de alprazolam, clonazepam, diazepam, etc. e tal. Claro que a família vem preocupada com isso e falando, ó, ela está viciada em remédio para dormir, em remédio tarja preta para dormir. Não é isto. Ela não está viciada em nada. O cérebro está pegando fogo, ela está desesperada. A pessoa está queimando e ela quer um alívio daquilo, de alguma maneira. Então, ela usa o extintor que está à mão. Ela usa o álcool que vai lá, né? O álcool vai no cérebro e ativa um neurotransmissor que chama GABA. O calmante vai lá e ativa o neurotransmissor o quê? GABA também. Esse neurotransmissor GABA, ele tem o quê? Como principal função, ó, abaixa, apaga o cérebro. Só que a pessoa está tão inquieta que não consegue. É um alívio pequeno. Olha o perigo disso daqui.
Então, quando eu falo episódio misto, eu estou falando aí de no mínimo 6 tipos de episódios. Mas o que importa para a gente verdadeiramente, além da mania que eu falei, é essa daqui, que é a depressão agitada. Essa depressão agitada eu já cansei de ver pacientes nela. Um monte de bipolar passa por esse tipo de depressão agitada e nem sabe. Ele chega lá no médico e fala, estou deprimida. O médico não investiga ou não sabe o que é uma depressão agitada, um episódio misto, e vai piorar ela, e eu vou te mostrar como vai piorar a situação que já está grave. E vamos para a terceira caixinha. A terceira caixa é do pensamento. Que agora você, muito malandro assim, fez o quê? Eu vou pôr meio para cima, meio para baixo. É isso que você decidiu. Não me pergunte por que você quis fazer isso. Estava na rebeldia, né? O que é uma setinha meio para cima, meio para baixo? É o seguinte. O seu pensamento está negativo no sentido do conteúdo. O que você pensa é coisa ruim. O que você pensa é coisa ruim. Você pensa que está feia, você pensa que está gorda, você pensa que a vida não vale a pena, só preocupações na cabeça o tempo todo. Vai lá atrás, pensa naquela pessoa que te falou algo ruim lá na 5ª série, fica remoendo aquilo, né? Tem uma continha para pagar, um boleto aí de R$10, e você já acha que é o fim do mundo. Então, o conteúdo está negativo. Porém, e observa isso daqui, a velocidade desse pensamento está acelerada. Acelerada. Esse é o panorama da depressão agitada. E esse é o panorama que você mais precisa saber. Porque esse é o que causa o problema. Esse é o mais comum. E é esse que a maioria das pessoas já sofreu. E me diz aqui no comentário se eu estou mentindo ou se você já sentiu uma depressão agitada como essa. Resumo para quem estava perdendo aí até agora, estava voando. Bora acordar. Bora acordar que o resumo vem agora. Depressão agitada é um tipo de episódio misto extremamente comum na bipolaridade, no qual o humor e o afeto tá para baixo, então a pessoa está sentindo mal, porém ela está com energia ou atividade para cima, então ela está inquieta, extremamente inquieta. E o pensamento, apesar do conteúdo ser negativo, ela acha tudo ruim, a velocidade é grande. Isso constitui o famoso inferno na Terra. Porque pensa no estado mental que essa pessoa está. Ela está achando tudo ruim, que a vida não vale a pena, só que ela não consegue paz, ela não consegue descanso. Porque ela está inquieta, com energia, desesperada. Não só isso, ela dificilmente vai dormir. Ela vai ficar com a mente ligada à noite. E com um detalhe que eu já falei para vocês. Lembra como a pirâmide de energia no bipolar é invertida? Muitas vezes, isso quer dizer, e observa isso, porque isso ocorre demais. Finalzinho da tarde para a noite começa a agitar. Então, pela manhã nem está tão agitada assim. À tarde, às vezes, está bem, mais ou menos. Finalzinho de tarde para a noite, começa a acelerar. Começa a acelerar. À noite, tá super ruim. Super ruim, porque tá inquieta, agitada, desesperada. Então, aqui não é tristeza mais, é desespero. Aqui não é ansiedade mais, é uma aflição intensa. E chega na madrugada, passou de meia-noite... Não tem sono, a mente está ligada, pensamento acelerado e só pensando coisa ruim. Então é uma mente que está para baixo, mas está inquieta e não tem descanso. Por isso que o episódio misto, que é a depressão agitada, é extremamente difícil de viver. Mas agora eu vou te contar o porquê que ele é mais difícil ainda. Com um detalhe. Lá atrás, né, um século atrás, o Weigand, que é o nosso discípulo de Kraepelin,
ele já tinha descrito, né, que isso era bem mais comum em mulheres, mas na época eles não tinham estudos epidemiológicos nem nada. Foi no olho clínico, porque o médico que atende muito, que conhece muito, né, a gente acaba vendo coisas na prática que depois o estudo mostra. É normal. Se você passa o seu dia inteiro cozinhando, provavelmente você vai cozinhar melhor. Se você passa o dia inteiro cuidando de carro, você vai fazer isso melhor. Se tudo que você atende é transtorno bipolar, é óbvio que você vai fazer isso melhor, a não ser que você seja extremamente competente, né? Mas aí já é outra história, né? Se alguém só atende ansiedade, ele vai atender melhor a ansiedade, é normal isso, né? E Weigand, junto com Kreppler, estudava muito transtorno bipolar. E lá atrás ele falou, isso aí acontece mais em mulheres. E os nossos estudos atuais mostram que verdadeiramente acontece essa depressão agitada mais em mulheres. Não só isso, lá atrás, Weigand tinha dito o seguinte, mais de 70% dos bipolares fazem episódios de humor com características mistas. Olha isso, hein? 7 em cada 10 bipolares fazem episódios de humor em algum momento da sua vida com características mistas e não puras. Não é seta tudo para baixo, seta tudo para cima. É tudo misturado aí, Tudo misturado. Entendeu a importância de entender sobre episódio misto? Você vai precisar descrever corretamente para o seu médico. Se o seu médico não está acostumado a tratar episódios mistos ou se ele não sabe o que é isso. Isso é importante porque eu vou te contar o que quase 100% dos pacientes dizem quando estão nessa fase de depressão mista. Vou te contar. E você pode até adivinhar. Uma pessoa chega num estado desse no médico, ela não fez a aula número 4 da Semana Rota Bipolar. Nem sabe que negócio é esse. Ela vai chegar e falar o que para o médico dela? Eu estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa. Chega assim à noite, fico muito ansiosa. E estou com insônia. Não consigo dormir direito. Não consigo relaxar. O médico vai falar, né? Ou às vezes vai fazer as famosas ruminações bovinas, né? Sei, bem assim, né? E ele vai fazer o quê? Ela está falando que está deprimida, ela está falando que está ansiosa, antidepressivo nela. Antidepressivo nela. E aí, hein? O que acontece se eu dou antidepressivo para alguém no episódio misto? Vamos lá. Eu vou fazer o resumo do antidepressivo no bipolar. Resumo do resumo. E como todo resumo, existem exceções. Resumo. Nunca dê antidepressivo sozinho. Segundo, antidepressivo sempre com estabilizador de humor. E terceiro, se o episódio é misto, nem com estabilizador de humor você deveria manter um antidepressivo. Por que que existe isso? Por que que existe isso? Porque o antidepressivo, acorda se estiver dormindo, acorda. O antidepressivo é que faz o episódio misto. Existem episódios mistos que são espontâneos? Existem. Mas hoje, 2021, ou se você está vendo o vídeo depois na comunidade, 2022, 2023, o que é que causa episódio misto no bipolar? Antidepressivo. Eu disse para vocês que é antidepressivo? É antidepressivo. Por isso que a gente está vendo tantos e tantas pessoas vivendo com depressão agitada, depressão mista. Porque todo médico está passando antidepressivo como se fosse água. Você vai no ginecologista e te dá bupropiona, faz um episódio misto terrível. Você vai no cardiologista e te dá citalopram. Sem pesquisar antes se você tem transtorno bipolar ou não.
Agora vem comigo, porque essa dica eu já dei lá na aula de número 2 ou 3. 3, foi ontem. Que foi o quê? Você está deprimida ou deprimido. E o médico te coloca antidepressivo, você é bipolar. Se você não é bipolar tipo 1, você não faz fase fogão. E mesmo os bipolares tipo 1 não fazem fase fogão com antidepressivo sempre. Observa isso. Porém, o que é que o antidepressivo faz? Olha isso aqui, ó. Agora você vai aprender de vez. A sua depressão era isso aqui, ó. Setinha tudo para baixo. Olha a sua depressão. Caixa do humor para baixo. Energia para baixo. E aqui, ó, pensamento para baixo. Tudo lento. O médico te deu um antidepressivo, não pesquisou, não viu o que você sabe, todas as pistas de bipolaridade que vimos ontem. Agora você já é um detetive em diagnosticar isso. E o que o antidepressivo faz? Ele não consegue virar a sua seta de humor, mas ele vira a sua seta do pensamento. Ele vira para pensamento positivo? Não. Ele vira só a velocidade do seu pensamento. E a sua energia? Ele vira ela também. Porque o antidepressivo não é forte o suficiente para subir todas as setas para cima. Ele não consegue te tirar lá de seta para baixo, depressão, para virar você lá para mania ou lá para hipomania, fase fogão, fase foguinho. Então ele vira partes das setas. Ele começou agora a acelerar seu pensamento e te agitar. E o que já era uma coisa ruim, que era depressão pura, agora virou o famoso inferno na Terra. Agora virou insuportável. Mas você volta lá no seu médico. Você volta lá no seu médico, você não assistiu a aula 4 da Semana Rota Bipolar, não estava aí caminhando de mãos dadas comigo, e você vai falar para o seu médico, melhorei nada. Não, piorei. Até dei umas brigadas com meu marido, o sono agora ficou ruim demais, eu acho que é porque eu briguei com o chefe. Você tá dando diquinhas, você tá mais irritada, não é o mundo não. Não é o mundo que decidiu brigar com você. É você quem tá mais irritada. E tá brigando mais com o povo. Aí o que você faz? O médico, né? Ruminações bovinas novamente. E aí ele faz o quê? Vou aumentar seu antidepressivo. Aumenta o antidepressivo. E agora, o que vai acontecer? O seu humor não melhora e a sua seta de energia vai lá para cima. Agora você não dorme mesmo, agora que seu pensamento vai longe mesmo. Veja bem como é perigoso não saber, não conhecer sobre bipolaridade e ser bipolar. É muito perigoso, porque você vai estar ao longo de uma vida, às vezes você vai pegar um psiquiatra que sabe muito de bipolaridade, ele vai te tratar, mas esse psiquiatra vai morrer, vai mudar de cidade, às vezes ele vai cansar de atender. E aí, o que você faz agora? Vamos tentar sorte com outro? O que você vai fazer? Essa é a grande questão. O conhecimento tem que estar dentro da sua mente o máximo possível, para que você se defenda do tanto de profissional que não sabe sobre bipolaridade que tem por aí. Até que esses profissionais consigam aprender, caso tenham interesse em aprender. Mas é uma multidão de gente que é bipolar. Eu já falei para vocês que é de 5 milhões para cima no Brasil. Você não está sozinho ou sozinha nisso. Vocês estão vendo. Na primeira aula tinha 1.900 pessoas, na segunda 1.800. Agora estamos com mais de 1.600 pessoas assistindo no domingo à noite. E o que essas pessoas estão fazendo aqui? São pessoas como você, que estão procurando aprender e melhorar. E com esse conhecimento, compreender o que está acontecendo e até se salvar. Salve a si mesmo. Eu sempre falo para os meus pacientes, salve a si mesmo. Não é outro. Você tem que salvar a si mesmo.
Quanto mais você conhece, mais você se protege. Porque bipolaridade é algo para a vida toda. E eu preciso me cuidar a vida toda. E vamos juntos. Agora é que eu vou causar aí um rebuliço, né? A famosa treta, né? Eu vou fazer a minha treta agora. Mas antes eu vou te contar da treta que aconteceu lá atrás. Essa treta aconteceu no início de 1900, quando dois psiquiatras muito bons, aliás, que é o Jasper, né? O Jasper é um psicopatologista excepcional, mas ele deu muito bola fora nessa, né? E também tinha um tal de Schneider, só nome bonito, né? Eles fizeram uma bobagem, que é o quê? Falaram que episódio misto não existe, que isso daí não acontece. Por quê? Muito provavelmente porque eram psiquiatras de livro, né? Não via com o paciente frente a frente. Qualquer médico psiquiatra que atende frente a frente vê que isso é a coisa mais comum, mais banal do mundo. Por isso o episódio misto não ficou reconhecido por muito tempo. E vocês lembram? Ou ficou controverso, né? Um pessoal acreditava, outro pessoal não acreditava. Mas o paciente que sentia fazer o quê? E aí, o que ocorreu? Lá em 1994, tem o DSM-4, que é aquele Manual Diagnóstico 4. E lá eles até colocaram episódio misto, mas colocaram de uma forma tão restrita que ninguém fechava esse diagnóstico. Até que corrigiram agora, em 2013, né, no Manual Diagnóstico, que agora sim já está mais parecido com o que eu estou te falando, mas ainda está fechado. Ainda está fechado esse diagnóstico. Mas já está melhor, já está melhor. O DSM-5 já ajudou um pouco a gente, né? A reconhecer o óbvio, que qualquer pessoa que atende todo dia te fala, ó, isso é a coisa mais comum que existe. É mais comum isso do que o outro, a depressão pura. Principalmente depois que surgiu o tal do antidepressivo. Porque lá atrás eu até entendo o Jasper e o Schneider falar isso. Por quê? Porque lá não tinha antidepressivo ainda. O antidepressivo veio e começou a causar episódio misto demais pelo erro diagnóstico. E olha a minha treta agora, que eu vou te contar. A gente tem um problema com o antidepressivo. O antidepressivo começou, você é bipolar, você está usando antidepressivo, como a imensa maioria usa. Você chega no meu consultório, eu falo assim, nossa, vou tirar esse antidepressivo. Se eu tirar rápido demais, o que você faz? Episódio misto. Olha que nhaca, hein? Quer dizer que o antidepressivo te causa episódio misto na hora de entrar e na hora de sair. Então, qual que é a solução? Não é todo mundo. Algumas pessoas conseguem tirar o antidepressivo rápido, outras não. Qual que é a solução disso? Uma retirada, que eu vou precisar fazer um pouco mais lenta, sendo que o que eu digo lento, em 4 meses, a pessoa reduz lá a dose em 25% ao mês. Olha o quão mais lento que é do que a maioria das pessoas fazem. Só que muitos bipolares não aguentam isso. É começar a tirar nessa velocidade e começa a fazer episódio depressivo. Aí pronto, aí eu vou precisar tirar 10% ao mês. Em 10 meses vai demorar. Então demora 10 meses. Esse é um ponto na prática que muitos médicos não se atentam e que muitos pacientes não percebem nem ligam. Porque é difícil mesmo da gente pensar que eu estou com sintomas mistos porque eu tirei o antidepressivo, sendo que é um antidepressivo que causava episódio misto, aí dá um bug no cérebro. Você fala, o que é isso? O que está acontecendo? Mas é isso, é a velocidade da retirada do antidepressivo. Às vezes se retira rápido demais do episódio misto. Vários antidepressivos dão mais episódios mistos do que outros. Pausa para água. Então, agora você já sabe o nome que você vai dar quando estiver dessa maneira. Depressão agitada.
Essa é uma fase mista, principalmente quando se sentir extremamente impaciente, extremamente irritada, extremamente inquieta, ansiosa. Essa ansiedade, esse diagnóstico é muito difícil, é diferenciar o que é ansiedade de verdade daquilo que é essa inquietação. Para você tentar diferenciar o que é ansiedade de verdade do que é essa fase mista no transtorno bipolar, vou tentar te passar algumas dicas. Então acorda, acorda aí. Algumas dicas de diferenciação. Em geral, essa coisa que o bipolar sente é carregada de tensão, irritabilidade, impaciência, e a pessoa está acelerada, com pouca paciência, querendo tudo para ontem. Querer tudo para ontem não é ansiedade. O pensamento acelera e corre de um assunto para outro aleatoriamente, ó. Eu posso até me preocupar com algo no futuro, porém não é isso que está pegando. Às vezes eu me preocupo com a conta que eu tenho que pagar amanhã, mas eu me preocupo com a tela do meu celular, eu me preocupo com o que minha filha me disse, tá pulando de um para o outro. Isso é fase mista transtorno bipolar. Ansiedade, muitas vezes, é uma antecipação negativa do futuro. Antecipação negativa do futuro. Eu estou preocupado com uma coisa, meu pensamento pode não acelerar ou não ter essa irritabilidade. Nem sempre é fácil esse diagnóstico, é difícil porque se mistura. Porque ansiedade é a comorbidade mais comum de existir na bipolaridade. Então é difícil. É difícil, não é fácil. Porém, é possível, principalmente não confundir uma coisa para outra e principalmente para se salvar de uma prescrição de antidepressivo errado. E deixa eu fazer um esclarecimento já, antes que vocês vão lá me perguntar na caixinha. Não é proibido tomar antidepressivo se você é bipolar, não é proibido. Se você toma antidepressivo junto com estabilizador de humor, tudo bem, você está protegido. Eu passo? Eu não passo. Apenas em último caso eu uso antidepressivo para bipolar. Já usei? Já. Uso bastante para escrever para os meus pacientes. Mas em último caso. Se eu posso evitar, eu vou por outros caminhos. Por quê? Porque eu sei que o antidepressivo vai acelerar o ciclo e vai causar sintomas mistos em muitas pessoas e a gente não vai estar vendo isto. É a irritabilidade que fica com o namorado, aí perde o namoro de 5 anos. E você nem viu que foi seu antidepressivo que fez isso. Daí a dificuldade que temos agora. Muito mais que Weigand teve, que Kraepelin teve, porque agora a gente tem um causador de episódio misto que é distribuído à torta e à direito por aí. Então, antidepressivo sozinho bipolar pode? Não pode. Antidepressivo acompanhado por estabilizador de humor pode? No transtorno bipolar tipo 2 é mais tranquilo, no transtorno bipolar tipo 1 é mais difícil de fazer isso, né? Em episódio misto, não. Na maioria das vezes vai precisar tirar um antidepressivo. Imensa maioria, existe exceção como tudo na medicina. Mas não se preocupem que a 7ª aula eu vou falar tudo sobre medicamento, tudo que você precisa saber. Tudo não, porque é só uma aula, eu não consigo falar tudo, né? Lá na minha comunidade eu fiz um módulo que tem exatamente 38 horas, só falando sobre medicamentos, né? Então não tem como, mas eu vou tentar resumir o máximo possível ali na aula 7, para você que não vai fazer parte, tá bom? E vamos juntos aqui para um outro ponto, ó, muda ali a página, porque agora nós vamos para um outro ponto que pega muito bipolar. Chama-se, e esse é um bônus hoje, viu? Vocês acharam que a gente ia falar só de episódio misto, nós vamos além disso, né? Chama-se ciclagem rápida. Anota aí no seu caderninho se você trouxe seu caderno. O que é ciclagem rápida? Ciclagem rápida é um bipolar que faz mais de 4 episódios no ano. Então ele deprimiu em janeiro, deprimiu em março, mania em agosto e
em dezembro deprimiu. Ciclagem rápida. 4 episódios. Ah, Renato, mas você me prometeu que você ia ensinar mais do que o livro. Muito mais, meu querido. Olha isso aqui. Ciclagem rápida alguns bipolares têm. Porém, existe a ciclagem ultra rápida. A pessoa faz mais de 4 episódios no mês. E já comecei a bugar o cérebro de alguns profissionais de saúde, né? Mas 4 episódios de humor no mês, tem jeito isso? Tem jeito isso. Agora se prepara para essa aqui. Existe a ciclagem ultradiana. A pessoa cicla dentro do mesmo dia. No mesmo dia. De manhã está super deprimida. À noite está em hipomania. Cicla no mesmo dia. Então anota aí, se você ainda não anotou, acorde e vem comigo. Ciclagem rápida, 4 no ano. Ciclagem ultra rápida, 4 no mês. Ciclagem ultradiana, nem preciso falar, tem o dia no meio. Ultradia, 4 dentro do dia. Mas aí pode ser menos de 4, viu? Porque está dentro do mês de dia e já está valendo, né? Olha isso daqui. Ciclagem rápida é um problemão na bipolaridade. Se você acha que isso não existe. Primeiro, quando você começa a ciclar rápido demais, por exemplo, a ultra rápida, o que acontece? Começa a confundir com personalidade. Olha o diagnóstico borderline querendo chegar aí, hein? Olha o bendito do diagnóstico borderline querendo chegar. Quando você vai ciclar dentro do mesmo mês, você está oscilando tanto que as pessoas estão achando já que é mais uma emoção. E quando você cicla dentro do mesmo dia? Eu nunca me esqueço dessa frase que eu ouvi dentro do hospital psiquiátrico. O residente perguntou o seguinte para ela, né? Ah, você às vezes acorda de bom humor e aí à noite você tá diferente, muda muito rápido de humor, não sei o quê. Aí ela falou, sim, é isso. Aí olhou para mim, muito esperto, e falou assim, ah, viu, é border. Bipolar não muda de humor no mesmo dia, não. Eu falei, ah, tá. Na época eu não sabia de nada, né? Falei, ah, tá. Então ela é border, né? Aí eu guardei a informação na cabeça, né? Mudou de humor no mesmo dia, não é bipolar, é border, né? Essa informação completamente equivocada. E muitos psiquiatras ainda pensam isso. Sem considerar que existe ciclagem ultra rápida, ciclagem ultradiana, e o que está causando a ciclagem ultra rápida ultradiana? O antidepressivo que ele está prescrevendo. Às vezes os 2 antidepressivos que ele está prescrevendo, às vezes os 3 antidepressivos que ele está prescrevendo. Mas aí vai tirar o antidepressivo, ela piora, porque agora você já sabe que se eu tiro rápido demais, a pessoa faz episódio misto. Vejam bem como o bipolar precisa se proteger. Precisa conhecer, precisa entender o que está sentindo. Então vamos continuar. Ciclagem rápida, vocês acham que é mais comum em homem ou em mulher? Em mulheres. 70% de quem faz ciclagem rápida é mulher. E o que causa isso, ciclagem rápida? O que causa a ciclagem rápida? E justamente por isso que eu deixei a ciclagem rápida de bônus, porque agora, tudo que eu falar dessas causas agora, todas as causas que eu vou falar agora, você entenda que influencia em características mistas e ciclagem rápida. Essas são as causas, características mistas e ciclagem rápida. Primeira causa de característica mista e ciclagem rápida, pausa para água. Pausa de suspense essa, né? Na verdade, nem é pausa de suspense, é pausa de hidratação, essa daqui, né? Vamos lá para a primeira causa.
Essa causa está escondida, por isso eu preciso ir buscar ela, desenterrar ela. Problema de tireoide. Para quem não conhece, tireoide é uma glândula que fica aqui no pescoço, né? É até difícil eu te falar o que ela faz, porque ela faz tudo. Então é até difícil. Mas se a sua tireoide estiver baixa, por exemplo, os hormônios da sua tireoide estão baixos, pode acontecer de você ganhar peso, ficar sem energia, cair o cabelo, enfraquecer a unha, 1 milhão de coisas acontece, né? O problema da tireoide é uma das causas de ciclagem rápida e episódio misto. Então eu preciso procurar. Como que eu procuro problema tireoide? Um exame de sangue simples vai me dizer isso. Um exame de sangue simples vai fazer isso. Vai medir lá o TSH, vai medir o T4 livre, T3 talvez não. Vai resolver meu problema. Eu vou saber se é ou não. Mas e se eu já tenho problema de tireoide e hipotireoidismo? Aí, como bipolar, eu tenho que tomar cuidado dobrado. Eu tenho que acompanhar firme ali o meu problema de tireoide. Firme. Vamos para outra causa. Essa da tireoide é fácil de resolver. Porém, você vai ter que procurar. O médico vai precisar pedir o exame. Vamos para outra causa, né? Uma coisa que impressionantemente não é genética. Ciclagem rápida não está dentro da mesma família, não é algo genético. Antes achava-se que existia uma tendência na família a ter ciclagem rápida. Hoje a gente sabe que não existe isso. Foi até uma teoria, mas aí logo mostrou que não era. Essa outra causa que eu vou falar, uma segunda causa de ciclagem rápida e episódio misto, é um mecanismo que nós vamos, inclusive, entender mais sobre eles, né? Que ele tem até nome em inglês, que chama Kindling. Porém, vamos mudar esse nome, né? Vamos colocar de curto-circuito. É um bom nome? É um bom nome. Põe aí, curto-circuito, né? O que é isso? Não. Achei um nome melhor. Põe de fio desencapado. Esse é bom. Põe fio desencapado. Esse é o mecanismo. O que é o mecanismo de fio desencapado ou de Kindling? É o seguinte, eles pegaram lá o ratinho do cérebro. Isso vem lá da da epilepsia. E eles deram um choquinho no ratinho do cérebro, no cérebro do ratinho, e ele fez uma convulsão. Beleza. No outro dia eles foram lá, deram um choquinho de novo no cérebro, ele fez uma convulsão. Maldade danada, né? Maldade danada, né? Pessoal, eu só vou pedir para vocês não colocarem seus telefones pessoais no comentário, né? A gente tem mais de 1.600 pessoas na live, não faz nenhum sentido você colocar o seu telefone pessoal aí, tá? Se continuar colocando, eu vou desativar os comentários. Para sua proteção. Por mim, eu posso deixar à vontade aqui. Vamos combinar de vocês não colocarem isso aí? Combinado, então. Vamos lá para a próxima. Isso é para vocês, viu? Não é para mim, não. Por mim, tanto faz. Mas você não pode colocar seu número de telefone na internet assim, né? Vamos lá para a próxima, né? Eu estava falando da questão do Kindling, né? Ou, simplesmente, do fio desencapado, que é dar o choque no cérebro do ratinho, dá convulsão. Dá o choque no cérebro do ratinho, dá convulsão. Até que acontece o quê? O ratinho começa a ter convulsão mesmo sem dar choque nele. Agora passou a ser espontâneo o choque, a convulsão. Olha só, quer dizer que antes a convulsão do ratinho só era causada pelo choque, algo externo. Porém, agora, ele dá choque espontâneo, convulsões espontâneas, não precisa mais do choque.
E é isso que acontece no cérebro bipolar. Não são de todos, são apenas de algumas pessoas. Porém, uma quantidade suficiente de pessoas para a gente se preocupar. Então, a pessoa dá o primeiro episódio depressivo. Ah, tá. Provavelmente porque brigou com o namorado, terminou com o namorado. O segundo choque, o segundo episódio depressivo, ou o segundo choque, vai ser porque perdeu o emprego. Ah, tem uma causa. A pessoa está deprimindo por uma causa externa. Só que vai deprimindo ao longo da vida e agora passa a ser espontâneo. O fio ficou desencapado. Depois de vários e vários episódios de humor repetidos, o fio ficou desencapado, é espontâneo. Essa é a explicação do mecanismo de Kindle. É isso. O fio ficou desencapado e agora, mesmo sem um provocador externo, a pessoa faz episódio depressivo ou episódio de mania. Essa é a questão e o mecanismo da ciclagem rápida. Porém, não é todo mundo que faz isso, esse mecanismo, e não são todas as ciclagens rápidas que fazem isso também. Mas é uma das explicações, né? Então, eu já falei da tireoide, já falei desse mecanismo de fio desencapado, né? E vamos falar de outro mecanismo, né? Uso de drogas. É simples, se você usa cocaína, se você usa maconha, se você usa álcool, a sua ciclagem fica rápida e mais características mistas. Por quê? Essas substâncias estão fazendo a mesma coisa que um antidepressivo mal prescrito. As setas estão para baixo, elas sobem algumas setas, mas não sobe o seu humor. Você fica pior. Você fica pior, mais inquieta e por aí vai. E o grande problema, que aí o conhecimento te salva. Tantas pessoas, né, já está virando piada do tanto de pessoas que me perguntam: pode usar maconha? Pode usar maconha? Pode usar maconha? Não pode, filho de Deus, não pode. O que você quer que eu fale? Você quer que eu fale que pode? Eu não posso falar isso, porque não pode. Por que não pode? Porque a maconha vai piorar. Tem uma coisa dentro da maconha que se chama THC. Esse THC vai piorar a sua ciclagem. Você vai ciclar mais rápido. Às vezes a pessoa tem um alívio imediato na hora que fuma, mas ela não percebe que agora, no ano, ela está ciclando 5 vezes. No segundo ano que ela está usando maconha, ela passou a ciclar 7 vezes no ano. Ela nem está ligando. Por quê? Porque no curto prazo, a pessoa fuma lá maconha e ela pode ficar relaxada. Algumas têm coisas ruins, né? Outras têm coisas boas, sensações boas. Porém, no longo prazo, ela está te destruindo. E aí você vai lá brigar com seu médico que não acerta o seu tratamento e não sei o quê. Você está usando maconha, você quer que ele faça o quê? Milagre divino? Não tem jeito. Então, se você fuma maconha, precisa parar de fumar. Porque ela é uma das causas. Cocaína é uma das causas. Álcool é uma das causas de ciclagem rápida e episódio misto. Ah, entendi. Então, eu estou fazendo as características mistas por causa da cerveja do final de semana? Duvido. É por causa da cerveja do final de semana. Exatamente por ela. Agora, é fácil largar de droga? É fácil parar de beber? Óbvio que não é fácil, é super difícil, né? A bebida, então, nem se fala. Bebida é a única coisa que você para, é o único vício que você para e as pessoas te criticam. Tenta parar de beber para você ver. Elas vão te falar: não, porque você não está bebendo, lá você é chato, bebe aí, onde já se viu, bebe aí, o que está acontecendo, né? É o único vício, a única substância que te faz mal e as pessoas te criticam quando você para com ela, né? Não só isso, está tão entranhado na nossa questão social, né, do lazer e tudo, que é muito difícil, né?
Então, eu estou falando que você precisa largar agora. Se fosse possível, seria uma maravilha. Mas eu sei que não é fácil assim, né? Sei que isso às vezes demora muito tempo até acontecer. Vá fazendo seu tratamento, vá cuidando, faça todas as outras coisas certinhas, né? Um dia, quem sabe, você também para de beber ou para de usar a maconha. Mas até lá, não vai abandonar tudo. Faça o que é possível, mesmo que não seja perfeito, vá fazendo, né? Por quê? Porque muitas vezes, ao longo do tratamento, outras reflexões vêm, outras coisas vêm. A gente aprende e convive com outras pessoas. A gente vai evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, se você quer continuar bebendo, porque tem pacientes que falam que quer continuar bebendo, que não vai deixar de beber. Falo, tudo bem, mas faça o tratamento. Por quê? Porque cada um é adulto, né? Se fosse uma conversa com criança, tudo bem. Mas a minha obrigação de médico é te falar o que acontece se você beber. Mas você, como adulto, tem todo o direito no mundo de decidir se você vai beber ou não. Tudo bem. Eu só quero te mostrar as consequências disso e você toma a sua decisão. Se você toma a sua decisão de que vai continuar bebendo, tudo tranquilo. Vamos continuar tratando do mesmo jeito, vamos fazendo tudo do mesmo jeito. De vez em quando eu vou te lembrar, né, sobre isso daí, né? E aí você decide ou não decide sobre isso. É assim, a gente faz um monte de coisa na vida que a gente sabe que não é boa pra gente, mas a gente faz, né? Quando você come McDonald's, você sabe que não é uma coisa boa, mas você é adulto, você tem direito a fazer o que você quiser, né? Mas vá cuidando das outras coisas, mesmo que você beba, mesmo que use droga, vá cuidando das outras partes, tá bom? E finalmente, grande causador de ciclagem rápida, o antidepressivo também. Já metemos o pau aqui no antidepressivo como causador de características mistas e agora ele volta à baila, volta para ficar no alvo quando a gente está falando de ciclagem rápida. Por quê? Porque o antidepressivo, e deixa eu acrescentar aqui, porque isso é algo que está acontecendo demais. Psicoestimulantes de TDAH, como Venvance, ou Ritalina, ou metilfenidato, né? Tem várias formulações, Concerta, etc e tal. Antidepressivo e psicoestimulantes, né? Então, eu estou falando de substâncias ativadoras. Elas causam também a ciclagem rápida. E tem um estudo interessantíssimo, porque antes se achava, e você aí que tem ciclagem rápida e está me ouvindo, né? Achava-se que ciclagem rápida a pessoa era assim, era o tipo de bipolaridade que ela tinha, e não tinha jeito. Ela começou desse jeito e ia continuar desse jeito. Ah, mas aí pronto. Então a ciclagem rápida é para sempre? O que descobriram? Não tem nada de para sempre. Você tira o antidepressivo, tira o psicoestimulante, coloca estabilizador de humor, faz tratamento de primeira linha. Cadê a ciclagem rápida que estava aqui? Não está aí mais. Acabou, não tem ciclagem rápida nenhuma. O que era ciclagem rápida? Era problema de tireoide, era uso de droga, era uso de antidepressivo, era uso de psicoestimulante. Não era ciclagem rápida verdadeira. Então, para você que já teve ciclagem rápida ou já sentiu isso, provavelmente a sua ciclagem rápida não é verdadeira. Com o tratamento adequado, ela melhora, né? Recentemente, né, tinha visto uma paciente de mais de 15 anos de ciclagem rápida, e ultra rápida, inclusive, né? Estabilizou em 1 mês com o tratamento correto. Ela é exceção? Ela é exceção, mas aconteceu. Por quê? Porque muitas vezes está lá o tal do antidepressivo, o tal do psicoestimulante, o tratamento errado, os hábitos de vida errada, causando todo esse problema. Mas se você não tem esse conhecimento, como que você vai saber disso? Isso é muito difícil. Como que a pessoa vai saber disso? A pessoa teria que estar monitorando o próprio humor. Deixa eu te perguntar, quantos episódios de humor você teve em 2017? É uma pergunta muito difícil.
E desse episódio de humor, quanto tempo que ele demorou? Ele foi nisso ou não foi? Foi depressivo ou não foi? Olha que coisa difícil de saber. Muito complicado, porque é subjetivo. A gente não sabe mesmo. É difícil de rememorar coisas que não são objetivas. Por isso que esse conhecimento é tão importante, entender, né? Eu sempre digo que eu sou extremamente a favor de que o paciente aprenda sobre bipolaridade. Precisa aprender. Porque se não aprende, fica muito à mercê. E nem entende o que está acontecendo consigo mesmo. É um desespero. A pessoa está ciclando rapidamente no episódio misto e nem entende o que está acontecendo consigo. Ela vai procurar o quê? Ela vai procurar explicações, você vai procurar explicações que façam sentido na sua cabeça. Por que eu estou sentindo tão mal assim? É minha esposa, só pode ser. Esse casamento é horrível. A libido está baixo? Ah, certeza que é a minha esposa. Vou divorciar com ela. Não é nada, não tem nada a ver com a esposa, não tem nada a ver com o fator externo. Você que está sentindo mal, sua libido está baixo porque você está deprimido, velho. Tem nada a ver com a coitada de sua esposa. Por que eu estou tão irritado ou irritada? Ah, deve ser esse chefe aí. Nossa, olha a cara dele. Nossa, não aguento nem ver o jeito que ele anda. O jeito que ele fala já me irrita. O jeito que ele fala bom dia. Não é o chefe que fala um bom dia irritante. Às vezes ele pode até falar, né? Mas na maioria das vezes é o seu estado emocional. É a sua caixinha ali que está irritada e qualquer coisa está te pondo ali, ó, no 220. Qualquer coisa está a fio desencapado. Não é o exterior. Na imensa maioria das vezes, quando você fica procurando causa no exterior, você vai dar com os burros na água. Ainda existe essa expressão, burros na água? Mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Na imensa maioria das vezes. Existem pessoas que estão vivendo coisas difíceis, coisas complicadas de serem vividas? Claro que existe. Mas até nessas pessoas que estão passando por momentos difíceis, me diz aí, a coisa se resolve mais fácil com você bem emocionalmente ou com você mal emocionalmente? Às vezes, uma briga de trânsito é isso, o cara te dá uma fechada, ele tá errado, mas se você tá bem, você fala, não, acontece, tá, tudo bem, vai embora, acabou. Se você tá mal, é mão na buzina, aí o outro tá lá mal também, já abre a porta, você desce do carro. O que mudou nas duas situações que eu estou te contando? O seu estado emocional interno, o seu humor, a sua forma de estar dentro, dirige a sua interação com o mundo. Isso é tão importante saber para que você pare de responsabilizar os outros, responsabilizar o mundo pelo que está acontecendo. Às vezes o mundo é cruel, sem dúvida é, todo mundo sabe, todo mundo é adulto, todo mundo sabe. Porém, o seu estado de humor influencia muito, muito, muito em como você está entendendo o mundo. Por isso que as questões de bipolaridade, principalmente quando a gente está falando de características mistas, falando de ciclagem rápida, elas vão influenciar diretamente na sua vida, na qualidade do seu relacionamento, no seu emprego, no seu estudo, em como você lida com a sua família. Diretamente, não tem jeito de não influenciar. Porque você está ciclando tão rápido que você nem está sabendo mais o que é do outro e o que não é. E ser humano tem a seguinte tendência. Todo mundo, viu? Não é só você, não sou só eu. É sentir algo e procurar no ambiente a causa daquele algo. No ambiente. A gente não acha que está vindo de dentro, a gente acha que está vindo de fora, que é uma reação ao que está de fora. Quer um exemplo claro? Crise de pânico. É desse jeitinho. A pessoa tem uma crise de pânico, que é algo que vem de dentro dela, certo? Aí ela está no shopping. Ela deixa de ir no shopping. Por quê? Porque o cérebro dela associa. Sentir coisa ruim deve ser onde eu estava, no shopping. Então eu não vou no shopping. Foi o shopping? Tinha nada a ver com o shopping. Foi dentro dela. Aí ela tem uma outra crise de pânico com a camiseta amarela. Opa, agora deve ser a camiseta amarela. Eu não vou mais
usar a camiseta amarela. Agora já não vai no shopping, já não usa a camiseta amarela. Veja bem, tá vendo como o cérebro está procurando razão, motivo no exterior, quando muitas vezes está dentro da gente? É por isso que eu sempre digo da importância de conseguirmos estabilizar a bipolaridade. E eu te digo com toda clareza, é possível sim vencer os sintomas da bipolaridade e conseguir a estabilidade. Vou repetir, que é possível sim vencer os sintomas da bipolaridade e conseguir atingir a estabilidade. O que eu estou falando para você é diferente de te falar que é fácil e que é rápido. Não é fácil, não é rápido. Se eu falasse isso, estaria mentindo. Não é. É possível? É possível conseguir. Mas não é fácil. Ajuda muito se você sabe o caminho. Então não vá sozinho, vá junto, né? Vá junto, porque junto, quantas pessoas vieram me falar, né? Nossa, eu nem sabia que tinha tanta gente bipolar. Eu falei, por quê? Porque tinha 1.900 pessoas na live, tem 6 milhões. No Brasil, como assim? Tem 6 milhões, não cabe na live o tanto de bipolar que tem, né? Esses são só os mais engajados, mais interessados nisso. Por isso que eu fiz essa semana Rota Bipolar. Se você sair daqui entendendo um pouquinho e que é possível, existe um caminho para conseguir a estabilidade, mas não é fácil, porém possível e vale a pena. Essa que é a questão. Eu digo que não é fácil, porém possível. Ah, não vou fazer. Não, meu amigo, isso vale a pena demais. Essa é a coisa mais importante da sua vida, é estabilizar o seu humor. Nada na vida que é bom de verdade, que vale a pena de verdade, é fácil, é rápido, não existe isso. Esse é o tipo de pensamento mágico ainda, de pensar que vai ter uma coisa boa para você, uma coisa maravilhosa para você e que é rápida. Aí você tem que ir na live de algum charlatão. Porque aí não é comigo prometer respostas rápidas e fáceis. Eu te falo que é possível de atingir, porque eu já vi muitas e muitas pessoas conseguindo isso. Foi um caminho fácil para elas? Não. Não foi um caminho fácil para elas. Foi um caminho que valeu muito a pena para elas? Muito a pena. Não tem nada melhor que ver alguém que estava sofrendo com bipolaridade bem. A pessoa nem acredita direito. Por quê? Porque tem tanto tempo que está mal. Porque aquilo que você lê lá no livro, que bipolar faz uma fase, aí depois ele fica bem, aí faz uma fase, muitas vezes não é verdade, não. O cara faz uma fase atrás do outro. A mulher está fazendo uma fase atrás da outra, com 1 mês, olha lá, de intervalo no ano. O resto está mal, sentindo mal. Daí a importância da gente conhecer esse caminho, né? A Rota Bipolar tem sido muito, muito gostoso falar aqui com vocês, né? Tem tido uma aceitação maravilhosa, estou gostando demais, né? Domingo, mais de 1.500 pessoas do começo ao fim da live. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Para quem ainda não está sabendo, né? Às vezes você não está sabendo ainda, né? Eu vou abrir as inscrições para a minha comunidade, que é uma plataforma, um curso e uma comunidade também, né? Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso em outro momento, né? Por enquanto, excelente noite para vocês, bom descanso e vamos começar bem a semana, viu? Um abração a todos e até amanhã, porque amanhã tem uma outra live muito importante que nós vamos aprender todos os tipos de bipolaridade. Mas não é só os do livro não, viu? Vários outros. Um abraço a todos. Olá, boa noite a todos.
muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é a nossa quarta aula da semana Rota Bipolar. Uma semana que tem sido maravilhosa. Temos aprendido muito, várias e várias pessoas se encontrando aqui, sempre 8h30. Temos aí mais de 1.900 pessoas ao vivo que acompanharam toda a aula, 1.800 na segunda, né? E agora estamos nessa quarta aula. Caso você não me conheça ainda, meu nome é Renato, eu sou médico psiquiatra formado pela USP e nessa semana Rota Bipolar eu coloquei uma sequência de 8 aulas, então vai ser do dia 12 ao dia 19 de agosto, já estamos no meio dela e essa sequência de 8 aulas vai nos levar a uma compreensão maior sobre o que é bipolaridade. Isso que faz tanta gente sofrer, traz tanto problema e é tão pouco conhecido, ou conhecido de uma forma tão superficial por tantas pessoas. E é claro, como eu sempre digo, o conhecimento salva. Salva inclusive do estigma, do preconceito que muita gente sofre sendo bipolar e as outras pessoas não conhecendo ou não entendendo o que é que ele está passando. Porque dificilmente você chegaria para alguém que terminou, por exemplo, de ter um acidente de moto e está com a perna quebrada, você não chegaria lá e falaria assim, ó, rapaz, vamos, força, né? Dá a volta por cima disso daí, pensamento positivo, pensamento forte, né? Você nunca falaria isso, porque seria extremamente insensível da sua parte. Por quê? Porque quebrar a perna as pessoas consideram que é algo real. Já na bipolaridade, que é um sofrimento muito maior do que quebrar uma perna, é comum de se ver isso, de falar para a pessoa dar a volta por cima, que isso é só falta de vontade, que isso é preguiça, que isso é falta de Deus e outras bobagens como essa. Aqui, nessa semana, vamos aprender junto o que verdadeiramente é bipolaridade e o que podemos fazer para que isto melhore ao longo do tempo. Porque, é claro, está encadeado as 8 aulas de uma maneira a fazer sentido. Então, lá na primeira aula, a gente viu as causas da bipolaridade. Na segunda aula, vimos a depressão mania. Na segunda aula, vimos a mania e a hipomania. Na terceira aula, vimos o freio, que foi a depressão. E agora, na quarta aula, finalmente chegamos ao episódio misto. Como que você ia saber do episódio misto se não tivesse ali participando da segunda e da terceira aula? Se não soubesse de mania e de depressão? Essa é a sequência lógica que nós vamos caminhando juntos ao longo dessa semana. E vamos ver quem é forte o suficiente, quem é interessado o suficiente para chegar lá na oitava aula. E vamos para a aula de hoje. Episódio misto. Que negócio é esse? Olha, se bipolaridade é pouco conhecido, o tal do episódio misto eu vou te falar um negócio. Raríssimas pessoas conhecem, entendem o que é um episódio misto. E hoje a gente vai até entender por que é tão raro de alguém compreender episódio misto. Será que o episódio misto, o próprio nome está falando, né? Seria só misturar as duas fases? Não é bem isso, não é bem isso. Pelo contrário. E por quê? Qual a importância de entender sobre episódio misto? É importante de entender porque na maioria das vezes, você que é bipolar está fazendo episódio de humor com características mistas. Isso daqui, aquilo que eu mostrei para vocês, depressão e mania, seria igual foto de Instagram. Você só vê aquela coisa pura, maravilhosa, nossa, né? Quando você chega perto, é bem diferente da foto do Instagram. Tá cheio de coisa diferente ali. Não é nada a ver com aquela foto com filtro, né? Do mesmo jeito, é depressão do jeito que eu te ensinei na terceira aula e mania do jeito que eu te ensinei na segunda aula. Aquilo ali é uma foto idealizada. Na prática, o que você sente é tudo junto e misturado. Por isso que hoje eu dei o nome da aula de cavalo de pau. Eu nem sei se isso é uma gíria que todo mundo conhece, né? Mas em Minas, cavalo de pau é quando você roda o carro assim, né? Eu nem sei se é uma gíria velha também, já estou ficando velho, né? Mas vocês me digam aí como que é que se diz isso. Como se diz isso aí na sua região do Brasil. Mas aqui é cavalo de pau, ficou cavalo de pau.
Por quê? É para dar